Olá, 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 pessoal. Muito boa noite. Estamos começando mais um Conversa no Ninho, toda segunda-feira, 9h30 da noite. Estaremos aqui ao vivo, conversando sobre esses enormes, esses inúmeros assuntos que envolvem aí o maternar, né? Então vamos lá? Vou esperar aqueles famosos minutinhos para que todo mundo chegue, para que todo mundo se acomode. Que hoje o papo, hoje eu estou atendendo a pedidos de muitas pessoas, porque eu recebi muitas mensagens ao longo aí das semanas que passaram para que a gente trouxesse esse assunto aqui hoje. Então vou dar um tempinho, porque assim, existe a expectativa de que mais gente tenha condições de acompanhar o nosso ao vivo, né? Sei que nessa vida de mãe aí é difícil a gente ter tempo para parar um pouquinho, para fazer o ao vivo. A gente acaba vendo tudo meio picadinho depois na gravação, mas quem sabe hoje a gente consegue juntar mais gente aqui. Então, chegue mais, vamos começar esse papinho. Então, minha gente, hoje nós vamos falar do quê, hein? Aquela seguinte situação, assim, meu filho tem certeza que o berço tem espinho, porque quando eu vou colocá-lo no berço, meu Deus do céu, ninguém dá conta, porque ele acorda na mesma hora e não volta a dormir, é aquela coisa. Você vive essa situação aí? Então se acomode, pegue a sua bebida de preferência e vamos aqui começar o nosso papo, que está apenas começando. Tudo bem, gente? Boa noite, boa noite. Muita gente bonita por aqui. Então vamos lá, gente. Então o assunto de hoje é esse. O que eu posso fazer para o meu bebê dormir no berço? Porque ele não aceita o berço de jeito nenhum. Ele só aceita dormir se for no meu colo. O que a gente poderia fazer diante disso? A primeira coisa de todas, que é uma coisa que eu falo em todos os nossos papos aqui, é fazer o que exatamente? Quem tem uma dica, uma ideia de qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer para começar a nossa conversa aqui? Quem tem uma sugestão de qual é o primeiro passo? Vamos ver quem está mais assíduo aí nas nossas conversas, para ver se já começou a fazer o dever de casa corretamente. Ninguém tem ideia do que seria isso? Gente, todas as vezes que nós estivermos falando sobre bebês, especificamente sobre o sono do bebê, o passo assim, zero é a gente segmentar a faixa etária, tá bom? Então assim, os primeiros meses, os primeiros anos de vida de um bebê é muito intenso. São muitas mudanças que acontecem ali dentro daquele crescer, daquele amadurecer desse bebê. Então é muito importante a gente entender do que a gente está falando. Então qual é o recorte que a gente está falando? Uma coisa é a gente olhar para um bebê recém-nascido, outra coisa é a gente olhar para um bebê de 1 ano e meio, uma criança de 2 anos de idade, tá bom? Então o primeiro passo é esse. Qual é a faixa etária do seu bebê? Como o nosso papo aqui hoje é super abrangente, eu vou fazer uma linha aqui do tempo, para a gente tentar entender como que seria esse pensar, esse olhar para esse assunto, desde o primeiro momento em que o bebê nasce para frente. Tudo bem? Então bora me acompanhar aqui nessa construção? Então vamos lá. Como fazer com que o berço seja um ambiente mais aceito pelo bebê? E como berço, gente, você pode levar isso para a caminha, né, para a cama montessoriana ou até para o colchão dos pais no sentido de o bebê dormir sozinho, tá? Então, assim, como que a gente pode construir esse primeiro passo dessa história toda? Então, como eu já falei, vamos começar pelo começo, segmentando a faixa etária. Primeiro, a gente vai falar sobre os bebês de primeiro trimestre, tá? Que são os bebês ali de 0 a 3 meses de idade. Existem condições da gente fazer isso? E como que seria esse papo? A primeira coisa que eu gostaria de lembrar a vocês é da importância da gente reforçar sempre que o primeiro trimestre a gente está vivenciando aquilo que a gente chama de esterogestação, que é o quê? Que é o término dessa gestação desse bebê, do seu desenvolvimento, da sua maturação, ok? Porém, realizada agora do lado de fora da barriga, tá? Então esse é um papo, a gente já fez aqui também uma live sobre isso. Então assim, os primeiros 3 meses de vida de um bebê,
A prioridade disso daí é o quê? Colo, 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 pele, né? Toque. Então é o momento da gente, assim, pegar aquele sling que lá indicaram pra gente, botar, a gente pendurar o bebê no nosso peito, aqui no nosso colo e tocar a vida. Porque esse bebê vai se sentir muito mais seguro, muito mais reconfortado ali dentro desse espaço e com isso tudo tende a ficar mais sereno, tá? Mas acontece que também quem me conhece sabe que eu gosto sempre dessa abordagem, que existe um mundo ideal e perfeito e existe o possível. A gente escuta essa história de esterogestação, mas muitas vezes aquilo bate na trave. Será que eu tenho condições de desempenhar isso? Será que para mim é possível estar com esse bebê no meu colo o tempo todo? Às vezes não é por uma limitação física, né? Eu, por exemplo, tenho muito problema de coluna, então eu não tinha condições de ficar carregando a minha filha, mesmo pequenininha assim, o tempo todo. Às vezes é uma limitação de contexto, essa pessoa não tem uma rede de apoio, então como é que ela faz? Né? Ela também precisa tomar banho, precisa ir ao banheiro, então ela precisa disso, certo? E mais do que isso, existem aquelas mães que às vezes precisam voltar para o trabalho antes da hora e tá ali no meio do primeiro trimestre. Então o que faz, né? Quando esse colo não é totalmente viável. Então é isso que a gente vai construir aqui agora, que é esse olhar mais detalhado de quais que seriam os primeiros passos que a gente poderia dar nessa construção de uma afinidade maior do bebê com o seu berço, tá? Então vamos lá, estamos falando de primeiro trimestre de vida, né? Então o que é o passo zero dentro dessa faixa etária, mas que na verdade, isso vale para toda e qualquer criança, né? Que é o seguinte, condição física. Então, assim, o seu bebê está bem? Está tudo tranquilo com ele? Ou ele está tendo muita cólica, ele está sofrendo os efeitos que a gente sabe, né, do refluxo esofágico fisiológico que todos os bebês apresentam até os seus 3, 4 meses de idade. O que é isso, Ana? É aquela fase em que a gente sabe que o anel esofágico, que é aquela, vamos chamar assim, de válvula que faz a transição entre o esôfago e o estômago, ela não está totalmente formada ainda. Então isso significa que tudo que o bebê come, se ele for colocado totalmente deitado, volta para o esôfago cheio de ácido estomacal e vai gerar o quê? Azia, desconforto nesse bebê. Então assim, se o bebê estiver sentindo algum desses sintomas, seja cólica ou seja sintomas do refluxo, ele vai ficar muito inquieto. E aí, meu amor, ele não vai dormir nem no colo, nem no berço, nem em lugar nenhum. Então, primeira coisa de todas que eu falo para independente da idade, independente da criança, se existe alguma crise que está deixando o bebê alterado, não insista em colocar para dormir. É uma queda de braço perdida. Primeiro, resolva essa questão para que depois você coloque o bebê para dormir. Tudo bem? Então tá bom, então vamos lá, o seu bebê já tá tranquilo, você já tá cuidando dessa história do refluxo, você tá mantendo o seu bebê inclinado com pelo menos 40 graus para todas as coisas que ele faz na vida, né? Não só na hora de dormir no berço lá anti-refluxo, mas na troca de fralda, na hora de deitar no chão para uma atividade, você tá zelando por isso, a cólica também tá bem cuidada, então tá tudo bem, tá? Depois disso eu queria falar de uma outra coisa. O famoso charutinho ou swaddle, né? Que é quando você embrulha o bebê naquela manta. Muitos bebês, gente, eles realmente têm uma necessidade maior de contenção. São bebês que eles vão fazer mais aquele reflexo de Moro. Sabe quando o bebê tem aquele espasmozinho que ele faz assim, ó, como se ele levasse um sustinho e ele abrisse os braços? O nome disso é reflexo de Moro, que acontece com os bebês pequenos, né? Com todos eles. Só que alguns bebês tendem a fazer o reflexo de Moro com mais intensidade do que os outros bebês. Para esses bebês, eles precisam muito mais do colo por causa dessa ideia de contenção. Então, por isso que o charutinho e o swaddle nada mais é do que aquela manta que já vem pronta. Você já vai lá na loja, você já compra uma manta que é um pacotinho que você coloca o bebê dentro e ele tem velcro. Então você vai, prende daqui e daqui e ele faz o charutinho. Para quem não tem acesso a esse recurso, a famosa manta resolve o problema, né? A gente só reforça que tem que ser uma manta grande para conseguir prender bem o bebê.
ela tem que ter ela tem que ser de um tecido que tenha um mínimo de elasticidade para não ficar muito rígida, não prender o bebê excessivamente, até porque, gente, quando a gente está falando do charutinho, as pernas precisam estar levemente dobradas, né? Não pode estar muito preso, o quadril não pode estar muito preso, os bracinhos firmes, mas a parte de baixo um pouquinho mais solta dentro desse charutinho, tá bom? Então, assim, ter um tecido com mais elasticidade é bom para o bebê, para a gente permitir que ele tenha minimamente ali um esticar de perninha, um dobrar e tal. Mas, enfim, fazer uso do charutinho e do swaddle pode ser um excelente recurso para esse bebê que está muito demandante de colo, ok? Então, assim, a gente usa esse recurso. Nessa altura do campeonato, vocês podem estar se perguntando assim, meu Deus, mas eu liguei aqui para saber como é que eu coloco o bebê no berço. E ela tá me falando de charuto. Socorro! Então, gente, vamos lá. Por que eu tô falando disso tudo antes de chegar lá no tal do berço? Porque tudo para um bebê é contexto. O que está acontecendo em volta desse bebê para que ele aceite ou não aceite esse berço? A gente tende a ser mais imediatista com a nossa cabeça de adulto, então a gente fala assim, o que está acontecendo nesse berço aqui porque ele não aceita esse berço? Só que às vezes a gente esquece que a questão desse bebê pode estar muito antes do berço, ok? Uma dessas coisas é o ponto que eu vou falar aqui agora. Se esse bebê está indo para o berço, está indo para o sono já muito cansado, certo? Excessivamente cansado, minha gente, todo e qualquer processo diferente que você quiser fazer com esse bebê não será aceito. E não estou falando do sono apenas, qualquer coisa. Se você pega um bebê que está muito cansado e vai tentar dar um banho, vai tentar trocar uma fralda, vai tentar botar uma roupa, tudo fica mais complicado, porque ele não está querendo ser mexido, ele quer dormir, ok? Então, assim, se você está querendo trabalhar com o seu bebê o fim, né, que é o berço, você precisa começar lá de trás, tá? Então, são esses passinhos que eu estou começando a construir aqui com você agora, que você vai precisar fazer um checklist aí, para tentar entender se tudo isso está bem coberto, porque aí sim você vai ter sucesso nesse processo de colocar o seu bebê no berço, tá bom? Então, a gente já falou aqui do ponto 1, que é checar a questão fisiológica, se o seu bebê tá bem, né? Ou se ele tá com alguma coisa que tá incomodando ele. Se a gente tá passando mal com alguma coisa, gente, a gente não vai conseguir dormir também. O bebê é a mesma coisa. Então, olha pro fisiológico. Ponto 2, se o bebê tem uma necessidade de contenção maior, o charutinho é uma excelente medida para ele e estamos falando aqui de bebê de primeiro trimestre, essencialmente, ok? Ponto 3, o cansaço. Então, é importante, sim, você entender qual é a necessidade de sono do seu bebê naquela faixa etária, a famosa janela de sono, que vem a ser o intervalo que o bebê tolera ficar acordado, que isso é variável por faixa etária, né? Por que isso acontece? Porque nós escutamos a vida inteira assim, não, na hora que o bebê demonstrar que ele está com sono, você coloca ele para dormir, ok? Só que o que acontece, minha gente? O bebê está no primeiro trimestre de vida. Você ainda está desenvolvendo essa capacidade de lidar melhor com esse bebê, de conhecer esse bebê na sua plenitude. Então, muitas e muitas vezes, a gente não reconhece os sinais de cansaço do bebê. Quando a gente percebe, o bebê pode estar cansado demais. Aí todo o processo fica mais difícil. Porque aí ele vai resistir mais ao dormir, ele vai ficar mais choroso, ele tem mais probabilidade de entrar em crise de choro, tudo isso. Então, o que a gente faz para evitar esse tipo de coisa no início dessa vida? A gente começa a trabalhar com um reloginho, sim, vigiando ali a janelinha de sono. Olha o seguinte, opa, agora é um bom intervalo para esse bebê voltar a dormir. Como é que ele tá? Vamos tentar colocar ele para dormir para ver o que acontece? Você pode se surpreender com esse processo. Perceber que o bebê adormece num contexto que você fala assim, gente, e eu nem achei que ele estava com sono, ok? E aí, ao fazer isso, nos dias que vão se seguir, você vai perceber assim, opa, agora eu estou conseguindo identificar melhor o que é o primeiro sinal de sono que ele dá. Isso vai facilitar o seu olhar e vai facilitar aquilo que é tão famoso, que é o timing de ação, tá? Então, assim, no primeiro momento é importante usar o relógio, sim, tá? Não ficar só confiando no seu olhar ali, porque ele ainda está em exercício. Então, não cobre de você. Eu adoro quando chegam para as mães e falam assim, a mãe está com o bebê recém-nascido, o bebê tem 1 mês de vida. Aí alguém vira uma avó, alguém fala assim,
Ah, é, né? Porque você já reconhece o chorinho do seu bebê, né? Você já sabe quando é choro, você já sabe quando é fome. Aí a mãe faz assim, sei. É, não, claro, sei. Sabe nada. Que ela ainda não tá nem entendendo o que está acontecendo, que dirá saber em plenitude tudo que o seu bebê está trazendo. É natural, é um processo. Então, por isso, a gente conta com outros recursos, outra ajuda, até isso estar totalmente estabelecido. Beleza? Tá bom. Então, você montou ali a sua dinâmica de sono, você já entendeu qual é o momento do bebê dormir e tal. Qual é o outro ponto dentro dessa história? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Ah, tava esquecendo. A gente precisa construir, gente, uma relação deste bebê com o espaço. Vamos lá, tá? Bebê pequenininho, primeiro trimestre de vida, para ele, o único lugar que existe na vida é no seu colo, é no seu peito, é em contato com você. E aí o que acontece? A gente quer que ele durma num outro ambiente. Mas o que a gente faz com esse bebê? A gente faz assim, ó, a gente começa a botar ele para dormir no nosso colo, aí ele dorme, aí a gente vai correndo e faz o quê? Coloca ele dormindo lá no berço, né? E aí o bebê acorda sem entender o que está acontecendo com aquele lugar, como que ele veio parar ali. É natural que ele sinta uma estranheza dentro desse processo e que ele não conheça aquele lugar, porque ele só conhece aquele lugar quando ele já está dormindo. Então o que a gente faz? Constrói familiaridade, porque quando o bebê se sente mais familiarizado com algum contexto, ele tende a reagir melhor àquilo. Então o que você precisa fazer? Durante o dia, nos momentos em que o bebê estiver acordado, você vai colocar o bebê ali no berço e ver como que ele fica ali. Não coloque para dormir, coloque ele acordado mesmo, no momento em que ele estiver desperto. Você pega uma cadeira, coloca do lado do berço, porque não é para ter pressa nesse momento. E aí você senta lá do lado dele e interage com o bebê, mostra alguma coisinha, faz carinho nele, permite que ele entenda o que é aquele lugar. Se o bebê demonstrar assim uma chateação, não está gostando daquilo, está incomodado, tira, traz pro colo, conforta, bota no sling de novo. Daqui a pouco você tenta de novo mais um pouquinho. E assim você vai deixando mais um tempinho, mais um tempinho, mais um tempinho, que aí ele vai entendendo assim, opa, esse é meu cantinho, esse é meu lugar de dormir, olha só que legal. E aí as coisas vão ficando mais possíveis para esse bebê. Tudo bem? Construção, minha gente. Não pense que o bebê, por ser pequenininho, ele é uma boneca. Não é. Então a gente precisa permitir que esse bebê se familiarize com os processos, com os ambientes, com os contextos. Tá bom? Então brinca com o bebê ali naquele espaço. Agora, o contraponto também é importante. O berço não pode ser tratado como aquele antigo cercadinho de quando a gente era criança lá, que as nossas mães botavam a gente lá dentro de um cercadinho com um monte de brinquedo e a gente ficava lá o dia inteiro brincando. O berço não pode ser reconhecido como um local de brincar, ele é um local de dormir. O que eu estou falando aqui é de você levar o bebê por alguns momentos para aquele ambiente, para que ele se familiarize mais, para que ele construa mais intimidade com aquele local. Tudo bem? Deixa eu ver o que as pessoas estão falando aqui. Minha bebê tem 5 meses e aprendeu a virar de bruço. Ela passa muito tempo reclamando porque quer o bico, daí fica virando no berço. Falaremos sobre isso, Fabiane. Daniela, a minha também fica querendo o bico e virando no berço. Ela não pega a chupeta, ó. Peraí. Então tá, então estamos indo, né? A gente ainda tá aqui no primeiro trimestre, bebês de 0 a 3 meses. Então assim, a gente já falou sobre olhar para o físico, sobre o charutinho, a gente falou sobre familiaridade com o berço, a gente falou sobre evitar o cansaço, que é muito importante, e agora vem para um ponto fundamental, a atenção com a amamentação. Se a gente está no primeiro trimestre de vida, gente, a coisa mais importante que esse bebê pode fazer e deve fazer, a atenção primordial, é a amamentação. É o momento de desenvolver essa habilidade, é o momento de permitir que o bebê desenvolva a sua forma de mamar, que seja mais adequada, que ele comece a fazer que ele comece a fazer esse processo de uma maneira mais efetiva, para que ele tire da amamentação tudo o que precisa. Nossa, eu já estou gaguejando. Que ele tire da amamentação tudo o que ele precisa,
tá? E isso é um processo. E aí o que acontece? Alguém pode perguntar assim, mas Ana, se a amamentação é tão primordial, por que você falou primeiro do sono, do cansaço lá do bebê, que eu tenho que cuidar, e você deixou para falar da amamentação depois? Sabe por quê, minha gente? Vamos lá. Porque se o bebê estiver cansado, se ele estiver com sono, ele não vai conseguir fazer mais nada, nem mamar. Mamar, então, vai ser uma das coisas mais difíceis desse bebê fazer. Vou explicar para vocês por quê. Vamos lá. Mamar para um bebê pequenininho ali de primeiro trimestre é um processo cansativo. O bebê tem que fazer muito esforço para mamar. Ele ainda está aprendendo, são muitos músculos envolvidos e ele está ali aprendendo aquele processo. Tudo bem? Somado a isso, a esse cansaço, ele vai lá, começa a mamar e este processo de sugar, de estar ali no peito da mãe, faz com que um hormônio seja liberado pelo seu corpo. Esse hormônio chama colecistocinina, que é um hormônio que causa relaxamento tanto na mãe quanto no bebê. Então vamos lá. O bebê vem para o peito cansado porque ele não dormiu. Mamar é um processo cansativo. Vem o hormônio que promove o relaxamento. O que acontece como resultado disso? O bebê começa a mamar e dorme. Aí a gente vai lá, dormiu o bebê. Tira o bebê do colo, coloca no berço. E aí, o que acontece? Pouquinho tempo depois, ele começa a chorar. Aí o que a gente faz? Traz ele pro peito de novo. Só que aí dessa vez, por que ele acordou lá no berço rapidinho? Porque ele não mamou o tanto que ele precisava, certo? E aí ele quer vir pro peito. Só que ele chega no peito e ele tá cansado, porque de novo ele não dormiu o que ele precisava. E aí a gente vai entrando naquele ciclo, quem aí já reconheceu, é aquele famoso bebê que a mãe fala assim, gente, mas ele não sai do meu colo nunca. Ele passa o dia inteiro mamando. Se isso está acontecendo, por que ele passa o dia inteiro no colo mamando? Talvez porque esse processo esteja estabelecido, porque ele está vindo cansado, não está conseguindo mamar direito. Então, uma boa medida para a gente ajudar esse bebê é o quê? Tirar o cansaço da frente. Então, o que você vai fazer? Esse bebê precisa dormir. Então, você vai deixar ele no colo, dormindo, você vai ficar paralisada, você vai contratar um colo extra, você vai ficar ali, por uma soneca inteirinha. Vai fazer extensão, vai fazer o que tiver que fazer. Deu sinais de que vai acordar, nina de novo para que ele durma e dorme. Dorme bastante ali. Depois que ele tiver dormido bastante, aí você vai começar o processo ideal de todos, que é o quê? Amamentar o bebê quando ele acorda. Quando o bebê acorda, minha gente, ele vai estar no seu estágio alerta de consciência. Então ele vai ter muito mais probabilidade de fazer aquele processo com mais atenção, com mais entrega e com mais propriedade. A gente construiu ao longo desse tempo todo uma ideia de que assim, amamentar tem que estar associado a botar para dormir. Mas o ideal mesmo é que amamentar aconteça quando o bebê acorde. Porque é por causa disso que eu falei para vocês, que ele vai estar mais descansado e vai conseguir fazer um processo bem feito, tá? Então essa dica é importante aí, mamães de primeiro trimestre. Outra dica importante agora, especialmente para RN, bebê de 1 mês, né? Primeiro mês de vida. Então assim, esse comportamento que eu falei ali aqui atrás, que o bebê tá lá, começa a mamar, e aí ele dorme, né? Depois de 4 sugadinhas dorme. Aí a gente faz assim, dormiu, então eu vou botar lá no berço. Cuidado. Porque, na verdade, quando o bebê está aprendendo a mamar, é muito comum que ele precise descansar no meio da mamada, porque ele está cansado. Aí o que a gente faz? A gente, sem saber disso, entende aquele parar do bebê como um dormiu. Aí a gente tira ele do peito. Só que ele não tinha terminado. Ele estava só descansando um pouquinho, bichinho, porque ele estava muito cansado, né? Porque é cansativo demais, aquele tempo todo. Então, assim, ele ficou cansadinho e ele estava dando uma descansada. Então, o que a gente faz? Antes de sair correndo e tirando o bebê do peito, a gente vai estimular esse bebê para ele retomar a amamentação. Como que a gente faz isso? A gente mexe no queixo do bebê, a gente mexe na bochechinha, né? A gente estimula ele a voltar, a gente pode fazer uma ordenha no peito para estimular que o reflexo ali de ejeção de leite desça mais rápido e esse bebê volte a mamar novamente. Então a gente tem que ajudar esse bebê nesse processo e não tirar ele correndo do peito.
Se você perceber que ele já tinha mamado bastante e que ele não está retomando essa mamada, aí sim, com calma, você retira ele do peito, tá? Mas não tenha pressa, não fica querendo tirar correndo, porque senão você vai estar provocando esse ciclo que eu acabei de falar, que é o tal do dorme um pouquinho, mama um pouquinho, dorme um pouquinho, parece que nunca tem fim essa história, tá bom? Então a gente precisa interromper esse processo aí, tá? Então vamos lá. Isso tudo que eu falei aqui agora é a construção do famoso contexto. A gente está preparando esse bebê para que esse bebê esteja mais aberto, mais receptivo para um novo processo. Agora nós vamos falar sobre colocar o bebê no berço, tá bom? Então olha só, né? Antes da gente resolver aquela questão, vamos trabalhar o processo, tudo bem? Fazendo todos os passos que eu passei aqui antes. Isso tudo foi feito, tá tudo redondinho, tá tudo legal, provavelmente o bebê vai estar mais aberto para essa história, então chegou a hora da gente colocar o bebê no berço. O que é importante vocês entenderem, gente? Uma das coisas mais delicadas de se fazer com um bebê é aquela história de deixar o bebê dormir no colo e depois a gente leva ele dormindo para o berço. Isso não é legal, não é. Eu sei que todo mundo faz isso, eu fiz, todo mundo faz. O que a gente faz? Eu vou até descrever para vocês aqui como é que é o processo. O bebê dormiu, né? Aí você fica assim, ó. Aí tira uma mão, aí faz assim, ai meu Deus, não se mexe, não se mexe. Aí você vai assim, tira outra mão, aí você se abaixa todo e sai escondido. Não é assim que a gente faz? Então, tudo para que esse bebê não acorde, certo? Só que o que acontece, minha gente? Sem que a gente perceba ou sem que a gente saiba, a gente está construindo um problema pra gente. Porque o bebê dormiu ali no seu colo, né, no lugar mais incrível, seguro, maravilhoso, fofinho, gostoso que existe no mundo inteiro, que é o colo da mamãe. E aí ele acorda e ele tá lá naquele tal daquele berço. Como é que ele veio parar ali, minha gente? Então assim, gera uma estranheza danada no bebê, né? Então assim, eu falo pra todo mundo, é como se a gente estivesse lá na night, dançando loucamente na balada, pá, 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 pá. Aí você deu um soninho assim, você deu uma encostada assim, lá na mesa, né? Você deu uma encostada na pilastra, aí você acorda e você tá na banheira de um hotel. Oxente, como é que você foi parar ali, né? Então assim, com os bebês é a mesma coisa. Então a gente precisa cuidar disso. No bebê do primeiro trimestre, que tudo ainda é muito delicado e que o colo ainda é muito necessário, muito presente, o que eu digo é o seguinte, permita que o seu bebê pelo menos abra o olhinho. Não precisa despertar o bebê, não precisa acordar o bebê. É assim, ele tá dormindo aqui no seu colo. Vê se vocês conseguem acompanhar aí. Ele tá aqui deitadinho no seu colo. O que você vai fazer? Você vai andando em direção ao berço. Quando você chegar lá perto do berço, você levanta o bebê um pouquinho, mas já fazendo assim, ó, levanta e já coloca de volta deitado. Por que isso? Bebê pequenininho, ele tem um mecanismo que é igualzinho aquelas bonecas de antigamente, que quando a gente levanta, abre o olho, aí deita, fecha de novo. Eles tendem a abrir o olhinho quando vocês colocam ele mais verticalizado. Então você tira aqui do colo, coloca mais em pezinho e puf, deita de novo e termina de ninar ali. Ele só precisa saber que ele foi transferido. É só isso. Não é fazer um bebê dormir no berço, não, não, não. Ele dormiu no seu colo, mas na hora que você transferiu, você permitiu que ele percebesse esta mudança. Tudo bem? Beleza. Mas vamos imaginar que você esteja lidando com um contexto aí que, embora seja primeiro trimestre ainda, você está percebendo que seu bebê já está muito cansado, que a luta contra o sono está enorme, que ele não dorme direito, que você está percebendo ele super, super, super cansado e quando ele dorme no seu colo, qualquer mexida que você dá, ele acorda. Nós vamos fazer uma coisa. Primeiro de tudo, a gente vai precisar tirar esse excesso de cansaço da frente, tá? Porque assim, com esse excesso de cansaço, não dá para trabalhar. Então, o que a gente faz? Você vai deixar ele dormir no colo sim, só que você vai esperar para transferir ele para o berço mais tempo. Você vai transferir o bebê quando tiver mais ou menos 20 a 25 minutos que ele já estiver dormindo ali no seu colo.
Então deu 20, 25 minutos, aí você vai com todo o cuidado, daquele jeito que eu falei antes, que eu falei que não era para fazer, nesse caso é para fazer sim. Então você vai com todo o cuidado, coloca no berço e deixa ele dormindo ali. Depois de 20, 25 minutos, porque os bebês pequenininhos, eles têm um ciclo de sono ainda mais especial. Então assim, eles demoram mais para entrar em sono profundo. Então a gente vai deixar para transferir quando ele já estiver em sono profundo, ok? Se você tiver uma condição de fazer com que ele durma muito no colo durante esse período para garantir que essas sonecas voltem a fazer parte da vida desse bebê, talvez, às vezes, gente, o único caminho é fazer dormir no colo mesmo. Às vezes o bebê está tão cansado que ele não aceita nem essa transferência de 20, 25 minutos. Aí vai ter que ser colão mesmo. Você vai ter que pedir ajuda, você vai ter que ter assim uma rede de apoio bacana para que você consiga minimamente ali descansar, usar colo de outras pessoas se for o caso, mas vai ser importante esse bebê descansar, tá bom? Então, primeiro passo, excessivamente cansado, que todas as sonecas sejam no colo, mas que as sonecas aconteçam no intervalo que precisar acontecer. 5, 6 sonecas por dia, primeiro mês de vida, tá? Depois você vai e melhorou isso, então vamos fazer essa história de 20, 25 minutos no colo, depois você transfere. Melhorou isso, tá dormindo ainda melhorzinho, aí você começa a fazer essa história de abrir o olhinho, ok? E isso é o que vai ter que durar durante o primeiro trimestre. Mais do que isso, é o momento de você fazer o bebê dormir sozinho no berço, de você botar ele lá e falar assim, agora você vai aprender sozinho. Não, gente, não é o momento de fazer isso. Se você estiver muito ansiosa, aproveita esse tempo para fazer uma coisa muito importante e que às vezes a gente se esquece da importância disso. Observe. Observe o seu bebê, observe os processos, observe você. Então presta atenção assim, olha, quando está mamando no peito, como é que está acontecendo esse processo? Você já sabe? Oh, meu Deus, que delícia, Tainá, você por aqui, obrigada! Então, assim, já começa a entender a diferença das coisas. Quando o seu bebê está aqui no peito, quando é que ele está fazendo sucção não nutritiva? Quando é que o leite desceu e ele de fato começou a mamar? Aí daqui a pouco ele vai voltar para o padrão da sucção não nutritiva, porque é normal, porque os bebês fazem 2 reflexos de ejeção de leite. O leite não fica no peito não é mamadeira. E aí você vai começar a prestar atenção nisso tudo e você vai entender. Quando tiver feito 2 reflexos de ejeção, aí você fala, opa, agora eu acho que ele mamou mesmo. Agora eu tô achando que ele tá ali naquele peito só para ter um carinho, só para ter um chamego, porque mamar já rolou. Você vai fazer alguma coisa nessa hora? Não. Mas você já vai ter adquirido este olhar. Opa, bati aqui. Você vai ter adquirido este olhar para que na hora que for o momento de você começar a intervir, que é mais lá para frente, você vai saber a hora de agir. Tá bom? Então, primeiro trimestre, zelar por todos os pontos que eu falei aqui e prestar atenção para que o bebê perceba que está indo para o berço, ok? Isso já vai ajudar uma boa construção aí para vocês. Eu vou ver aqui o que vocês estão falando, porque agora a gente vai para depois do primeiro trimestre. O que fazer, né, nessa vida? Vamos lá, ver, porque aqui já tem muita gente falando. Tarará, tarará. Casey, Ana, no sono noturno meu bebê de 3 meses dorme 11 horas. Opa! Mas nas sonecas do dia ele não consegue dormir no berço. Isso acontece também, Casey. Então, assim, as sonecas, eu costumo falar isso para as pessoas. Olha que coisa mais doida. As sonecas são uma das coisas mais necessárias para os bebês. E, ao mesmo tempo, é aquilo que eles mais relutam contra ela, tá? Porque é assim, gente, os bebês, imagina que eles saíram da barriga e eles estão descobrindo esse mundo aqui. Então, tudo é descoberta, tudo é irado, tudo é muito legal. E aí você vira para esse bebê e fala assim, agora tá na hora de dormir? Não, né? Eu tenho um monte de coisa legal para fazer, eu não quero dormir. Então eles resistem. Só que ao mesmo tempo, a gente não pode cair na pilha da resistência do bebê. Porque o bebê precisa da soneca, porque senão vai começar a trazer impacto em várias outras coisas. Desde o próprio padrão de sono do bebê até outras coisas do próprio desenvolvimento dele. Então a gente tem que insistir nessa soneca. E aí o que a gente tem que fazer? Olhar para todo o conjunto da obra. Entender como é que está a construção desse dia inteiro. Desde a amamentação, como que está o ritual de sono, como que está o ambiente de sono, como que está tudo isso. E aí você vai construindo e vai insistindo, porque aí você vai entender
como que esse bebê um dia vai aceitar esse processo. Mas soneca é um bicho delicado mesmo. Para alguns bebês, então, é muito delicado. Mas a gente precisa continuar tentando sempre, tá, Casey? À noite, mas durante o dia, não. Eu vou te dar uma dica aqui agora que pode te ajudar. Essa janela do bebê acordado pode passar de 2 horas? Tudo depende, Laiane. O grande segredo é a faixa etária do bebê. Se tiver no primeiro trimestre de vida, o máximo que o bebê dá conta de ficar acordado é 1h20, o máximo. No primeiro mês de vida, 40 minutos. Então, assim, essas janelas, elas começam muito curtinhas e aí depois, à medida que o bebê vai amadurecendo, que ele vai adquirindo mais maturidade neurológica, essa janela tende a ir esticando. Por quê? Porque ele também vai organizando o sono da noite. Então o sono da noite passa a ficar mais contínuo, ele passa a entender, opa, durante o dia os sonos são mais picados, consegue ficar mais tempo em estado de vigília, né, que é o acordado, sem precisar dormir com intervalos tão curtos, tá? Então assim, a janela de sono, ela varia. Você tem que checar lá como é que é por faixa etária. Minha bebê tem 3 meses, quanto tempo devo brincar com ele na medida que não atrapalhe o sono? Então, Daniela, é o que eu acabei de falar. 3 meses, a janela varia em torno de 1h20. Então, na verdade, o tempo acordado é muito curto, mas ao mesmo tempo é o tanto que esse bebê dá conta de lidar. Então, uma atividade para um bebê de 3 meses de idade é muito difícil que ela dure mais do que 15 minutos por ali, porque qualquer coisa o bebê já fica cansado. E por que que isso acontece, gente? Porque a gente tem que se lembrar de uma coisa. Tudo para eles aqui fora é estímulo. Então, assim, o esforço que eles têm que fazer para enxergar alguma coisa, olha o tamanho da atividade cerebral. Prestar atenção na voz das pessoas, no barulho, no ruído, outro estímulo. Então, tudo é estímulo. Então, quando a gente vai fazer alguma brincadeira, que a gente vai conversar com o bebê, olhando no olhinho dele, falando com ele, já é uma atividade. Por isso que eles se cansam tão rapidamente, porque para eles é um esforço muito grande passar por esse processo, tá? Então faça ali por uns 10 minutinhos no berço, já tá suficiente. A questão é muito mais fazer muitas vezes do que muito tempo, beleza? Vamos ver o que mais, adorei a dica, acontece exatamente comigo. Pois é, tá vendo? Tarará, olá, tanta gente bonita que eu tô vendo aqui. Ana, bebê de 6 meses muda padrão de sono. Antes eu colocava para dormir nos primeiros sinais de sono, agora percebo como se ainda não fosse sono suficiente. Opa, vamos falar já disso. Meu bebê de 3 meses e 23 dias adormece no berço, no entanto, ele dá uma resmungada antes de entrar no sono. Super normal. Aliás, Ariane, obrigada por você falar isso. Existe um fenômeno que é o seguinte, o bebê, você colocou lá no berço, aí você fala assim, dormiu. O que acontece? Nos primeiros instantes desse sono, é normal os bebês fazerem um espasmozinho, eles fazem assim. E alguns deles podem resmungar alguma coisa nesse momento, tá? É justamente um indicativo de que eles estão entrando em sono. Então isso é super natural. O que é a melhor coisa a fazer nesse momento? Nada. Fique ali perto, mas não interaja com o bebê. Não interfira no processo do bebê. Deixe o bebê se organizar ali que as coisas vão fluir naturalmente. Mas é super normal. Alguns bebês chegam, inclusive, a se assustar com esse espasmo e eles meio que abrem o olho, assim, despertam. Se você ficar quietinho ali, ele pode... Ou se você simplesmente fizer assim... Shhh, ele tranquilamente já volta a fechar o olho e volta a dormir, tá? Mas isso é super comum de acontecer. Quanto mais novinho o bebê, mais comum. A minha situação, a minha bebê não dorme e fica muito cansada durante o dia todo. Tem que blindar isso, Daniela. Tem que forçar ali nessa soneca. Comecei a usar essa dica da Ana de deixar o bebê abrir o olho no berço e tá super funcionando por aqui. Obrigada. Eu que te agradeço, Aline, por trazer esse depoimento. Porque uma coisa sou eu ficar aqui falando. Outra coisa é ter alguém que tá praticando e falar assim, gente, acredite, insista, dá certo. Tá? Porque realmente é isso. Vocês primeiro precisam acreditar. Porque se vocês forem fazer alguma coisa com o bebê de vocês sem que vocês estejam acreditando, vai dar chabu. Porque assim, eles sentem essa confiança da mãe, tá? Então assim, acredite nisso e tente. Acordado e tem 2 meses. Não legal, tá? É sinal de cansaço. Então isso é indicativo de que o dia não está bem construído.
de que assim, ele não está dormindo o quanto ele precisa durante o dia, nos intervalos que precisa e pela duração que precisa. Então este comportamento aqui é comportamento de bebê superestimulado. É um bebê que ou ainda está acontecendo o seguinte, ele pode estar dormindo muitas horas durante o dia, tá? Então é normal as pessoas falarem assim, Ana, mas que crueldade, quer dizer que se um bebê dorme por mais de 2 horas, a gente tem que acordar? Deixa eu explicar por quê, gente. Crueldade é você deixar um bebê ficar com um relógio biológico sem estar estabelecido. Então assim, o bebê precisa da nossa ajuda para isso, né? Ele nasce uma folha em branco e a gente é que vai estar ajudando esse bebê a desenhar esse processo, desenhar o seu metabolismo, o seu relógio. Então vamos lá, a gente fala sobre a importância de ter sonecas durante o dia, mas eu acabei de falar sobre janela de sono. O que significa isso tudo? Não adianta olhar só para o bebê dormir muito durante o dia em termos de, vamos lá, tá lá na tabela dizendo que bebês de primeiro trimestre eles têm que dormir de 6 a 9 horas, tem que ter de 6 a 9 horas de sono durante o dia. Aí você vai e bota o bebê para dormir em duas sonecas de 3 horas. Não tá legal também. Por quê? Porque além da duração, você precisa distribuir o sono com propriedade. Por quê? O dia é o momento de produção, não é o momento do longo sono reparador. Isso aí é para a noite. Então, de dia, sonecas, tá? Então, elas têm que ter um tempo mínimo de duração, porque senão elas não são efetivas, né? Não fizeram o ciclo de sono completo. Mas, ao mesmo tempo, se ela for longa demais, a gente não está ajudando o bebê nessa construção. Então, aí é importante a gente acordar um bebê? Sim. Só que com 2 compromissos. Você vai acordar o bebê somente depois de 2 horas de sono, né? Que ele esteja dormindo. Se ele ficar acordando e voltando, ele não está tendo 2 horas, né? Então, 2 horas de sono contínuo e com o compromisso de que você vai colocar ele para dormir novamente quando der o intervalo. Ok? Ah, mas pô, mó trabalheira ficar botando o bebê para dormir toda hora. Pois é, mas isso faz parte da nossa construção. Este é o trabalho que a gente tem que fazer, tá bom? Vamos lá. É muito tempo, é. Meu bebê tem 6 meses, a gente vai chegar lá. Meu bebê tem 5 meses, ainda não dorme a noite toda, acorda várias vezes, tá? Dorme pouquíssimo, à noite acorda muitas vezes. De quantos meses o bebê aprende a adormecer sozinho no berço? Então, Casey, o que a gente está construindo aqui agora, minha bebê de 3 meses acorda de 2 em 2 horas para mamar de madrugada, porque ela dorme e mama pouco, e daí acorda de novo em um intervalo pequeno. Então, Daniela, o que acontece? Algumas informações aqui. Você tem que focar mais na amamentação a partir da dica que a gente falou, né? Garantir que as mamadas estejam efetivas. Você vai começar a prestar atenção nisso no dia. Prestar atenção para que esse dia esteja com aquela livre demanda, massa, e bebê no peito, mamando, 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 mamando. Porque aí o que acontece? Ela vai ter mais autonomia durante a noite, né? Como se fosse autonomia de voo. Ela vai aguentar mais tempo à noite porque ela vai estar bem nutrida. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, o bebê de 3 meses ainda está dentro daquele padrão que a gente chama de sono polifásico. É esperado que ele faça sono curtinhos mesmo. Então assim, a gente até fala, olha, cuidado com a sua expectativa, porque no primeiro trimestre é raríssimo do bebê conseguir fazer mais do que 3 horas de sono contínuo durante a noite. O máximo que ele faz é por volta disso aí, 3 horas, tudo bem? Só que a sua bebê já tem 3 meses completos, então já era o momento de começar a estar caminhando para uma ampliação disso, para aumentar esse tempo de duração, de sono, tá bom? Então como que você vai prestar atenção com isso? Olhando novamente para essa construção do dia, em todos os aspectos desse dia. Amamentação, soninho bem realizado, tudo isso, porque aí ela vai ter mais capacidade de ganhar essa autonomia durante a noite. Tudo bem? Permanecer firme nos... menina, isso não é fácil não. Estou fazendo isso, eu acordo minha bebê justamente para não sono da noite. Super funciona, viu, Fabiane? Ótimo. Então vamos lá, minha gente. Agora tem muita gente aqui já falando sobre angústias, né, e ansiedades em relação a um bebê que tem mais do que 3 meses. A partir de 4 meses, o que acontece? Né? Então o bebê já está lá com os seus 4, 5 meses, mas 4 meses então acostumou a dormir lá no peito e tem que fazer essa transição, só que às vezes o bebê já está maior do que isso, mas ele ainda tem esse hábito de estar ali grudadinho. O que a gente faz? Então vamos lá. A gente precisa olhar para aquilo que eu falei lá atrás, do primeiro trimestre, e puxar algumas coisas para cá também, que é o quê? A construção do contexto.
não vai começar a querer botar o bebê no berço, amarra. Porque não é assim que funciona, né? A gente primeiro constrói o contexto, depois a gente trabalha isso. O que é contexto nessa faixa etária? Então, lembrando, né? Então, assim, será que é suada ou será que é charutinho ainda para um bebê de 4 meses, de 5 meses? Pode ser. Às vezes, um bebê, mesmo no segundo trimestre de vida, ele ainda sente essa falta de contenção. Só que você precisa prestar atenção com uma coisa. Se o bebê começou a se virar, não pode mais usar charutinho, tá? Por uma medida de segurança, porque você pode expor o seu bebê a uma situação de risco, de sufocamento. Então, nesse caso, tem que ser retirado o charutinho. Faz uma retirada gradativa, né? Num dia você tira um bracinho, deixa um pouco, na outra noite outro bracinho, depois você tira tudo. Vai no gradativo para que isso funcione melhor, tá? Agora, o que mais além disso? Uma coisa que eu esqueci de falar lá atrás, mas que eu falo aqui agora, olhar para o ambiente do sono. Live da semana passada. Então, assim, se você tá colocando o bebê no charutinho, então, mais ainda, como é que tá a temperatura? Se a temperatura do quarto tem que ser ali entre 22 e 23 graus, se o bebê tá todo embrulhado, mais para 22 do que para 23, certo? Lembrando também, gente, falando ainda de segurança, vai fazer o charutinho, cuidado para não estar embrulhado aqui, né, na carinha do bebê, né? Risco de sufocamento. Então, assim, preste atenção com isso. Aí, Ana, mas eu gosto do saco de dormir, posso usar? Pode, só que preste atenção que talvez o saco de dormir não esteja cumprindo o papel da contenção, né? Então, entenda para que você quer usar o saco de dormir. Que aí você vai entender se ele vai estar cumprindo o seu objetivo, tudo bem? E outra coisa, o tamanho do saco de dormir. Gente, eu já vi umas imagens que me apavoraram. Pegam um bebê recém-nascido e colocam num saco de dormir enorme. Esse bebê, ele escorrega para dentro daquele saco de dormir e ele se sufoca, tá? Então, assim, atenção, o saco de dormir tem que estar certinho no bebê, para que não tenha chance de escorregar. Ah, mas aí eu vou ter que comprar um saco de dormir RN, um saco de dormir... Vai, né? Porque, assim, é melhor a segurança do seu bebê do que você gastar mais ou menos dinheiro, beleza? Então, vamos lá, olhar para a temperatura, tudo isso e tal. Criar familiaridade com o berço, gente, isso vale para toda e qualquer idade, certo? O bebê precisa ter uma empatia, né, uma relação favorável com aquele lugar que vai ser o lugar dele dormir. A gente dorme, gente, e a gente é o momento que a gente fica mais vulnerável na nossa vida. Se você não estiver minimamente seguro com aquele lugar que você está dormindo, babou. Então, assim, fazer isso com o seu bebê, independente da idade dele. Tudo bem? Respeitar as janelas de sono, lembrando que a janela de sono muda conforme a idade, que tem a ver com o que a Márcia estava falando aqui. O sinal de sonolência pode mudar, o bebê pode ter uma necessidade diferente de sono, ele vai ter muitas mudanças ao longo do seu amadurecimento. O primeiro ano de vida é marcado por muitas mudanças. Existem, a janela de sono muda, existe o número de soneca que muda. Então, às vezes, você está lá com um bebê que estava fazendo 3 sonecas. E aí, daqui a pouco, você começa a perceber que aquela soneca não está rolando. Quando você vai prestar atenção, o que acontece? Ele está em transição. Ele já está apontando ali que ele vai fazer 2 sonecas. E aí, dá aquela bagunçada no primeiro momento, porque ele não quer dormir na hora que você está colocando, porque ele já está mudando o padrão dele. Então, isso tudo é importante ficar atento, porque o bebê menos cansado, mais receptivo às mudanças que a gente queira promover. Tudo bem? Então, assim, lembrar de fazer rituais de sono, gente, pré-sono, tira aquele excesso de estímulo do bebê se você está querendo prepará-lo para adormecer, né? Então, assim, baixar a bola, promover o tédio, nas palavras da Tracy Hogg, ok? Não deixem de fazer isso. Ter certeza, lembra que eu falei lá atrás para você exercitar no primeiro trimestre a observação pela amamentação? Então, a ideia é que a partir ali dos 4 meses, 5 meses, né, você já esteja muito conectada a isso. Você já saiba exatamente quais são os processos do seu bebê. E ele idem. Ele já está mamando bem, ele já vem pro peito. É o momento da crise, né? Que a mãe fala assim, eu tô ficando sem leite. Meu leite está acabando. Porque o bebê vem pro peito e em 10 minutos ele resolve a parada dele. Ele já esvazia o peito. E como a mama também não fica mais engurgitada daquele jeito que ficava no início, a gente fala, pronto, acabou o leite. Porque assim, eu não tô mais com o peito duro e o bebê fica só 10 minutos e acabou. Não é isso, gente. 1, nosso organismo regulou a produção e 2, o bebê está mais efetivo na mamada. Graças a Deus. Então ele sabe como resolver o que ele precisa ali. Tá bom? Se você exercitou o olhar
Desde lá do primeiro momento, você já vai conseguir perceber isso. Você vai perceber o que está acontecendo naquele processo de amamentação. Você vai entender assim que se o bebê já está mais velhinho e ele fica 2 horas no seu peito mamando, será que ele está fazendo uma mamada efetiva mesmo? Que tipo de ajuda você poderia dar para esse bebê? Ok? Então isso é importante você ter ligado. Por quê? Porque aí você vai começar a ter mais condições de trabalhar o tal do botar o bebê no berço no momento certo. Se no primeiro trimestre eu falei que é importante ele pelo menos abrir o olhinho, quando chegar no segundo trimestre a gente já começa a construir cada vez mais esse gradativo de colocar o bebê no berço, ok? Menos e menos e menos e menos adormecido, tá? Mas vamos imaginar que você tem um bebê que já tem lá 1 ano de idade, mas você nunca fez isso. Você sempre levou o bebê para o berço adormecido. Vamos começar do começo, mesmo ele tendo 1 ano de idade. Então, primeiro, começa a permitir que ele abra o olhinho. Depois, você vai fazendo esse gradativo, né, gente? A gente não muda da noite para o dia assim. Você já construiu 1 ano de vida desse bebê com esse hábito. Então, agora a gente precisa ajudá-lo a desconstruir, tá bom? E aí, como, em termos práticos, a gente faz isso? É paciência. Não tem muito jeito. Paciência e olho no bebê. Então, vamos lá. Você começou a colocar, você já passou da fase só do abrir o olhinho, então o que você vai olhar? Como é que tá aquela amamentação? O bebê já mamou e agora ele tá ali, ó, só naquele grudinho, ele não precisa mais ficar no peito, ele pode ficar no grudinho no seu colo, sem precisar ficar com a boca no peito. Existem muitas e muitas formas de conforto, minha gente. A nossa voz, o nosso cheiro, o nosso olhar, o nosso colo, a nossa pele, tudo isso é conforto para o bebê, certo? Então você já pode tirar ele do peito e começar a construir botar no colo, ninar um pouquinho mais e levá-lo para o berço cada vez menos capotado. Entendeu esse raciocínio? Então hoje você leva aí o bebê, né, completamente capotado, adormecido mesmo. Aí você vai começar a fazer com que ele abra o olhinho. Aí você vai levar ele cada vez mais sonolento e menos adormecido. Existe uma diferença entre as duas coisas. Sonolência é quando você percebe o soninho, que o soninho chegou, que o bebê está mais receptivo, que o bebê está mais molinho, mas ele não dormiu. E adormecido é o que a palavra diz, quando ele já dormiu. Então você vai fazer o quê? Você percebeu que está sonolento, você vai colocar o bebê no berço. Ai, Ana, mas eu coloco ele no berço e ele já reage. Calma. Vamos falar um pouquinho sobre reações? Que reação é essa que você está observando no bebê? Você colocou ele, começou a se mexer e começou a resmungar? Permita, observe, deixa eu ver o que ele vai fazer, deixa eu ver como que ele vai responder isso. Ah, não, mas ele já começa a chorar. Aí sim, aí você traz de volta pro colo, tá? Traz pro colo, conforte, acalme o bebê, berço de novo. Quantas vezes eu vou precisar fazer isso, Ana? Muitas. Mas muitas quantas? Sei lá, 20, 30 nas primeiras noites, né? Porque o que você está mostrando pro bebê? Que o seu colo é o lugar de conforto, de carinho, de aconchego, de muito amor, mas não é mais o lugar para dormir. E aí você vai começar a construir esse berço, né? Então você coloca lá e traz de volta. Você coloca lá e traz de volta. Você coloca lá e traz de volta. E não deve deixar ele dormir no seu colo hora nenhuma. Mas também na hora que você colocar no berço, gente, não coloca no berço e saia correndo. Coloca no berço e ajude um pouquinho, né? Acolha ali no berço primeiro, né? Faça um aconchego ali, uma pressão no bebê, faça para ele sentir que essa transição foi feita de uma maneira serena. Tudo bem? E aí você vai, acolhe, até dormiu. Fica um pouco ali do lado ainda, porque os bebês adoram fazer o seguinte, lembra que eu falei do espasmo? Então ele tá ali meio dormindo, ele faz assim, ó. Se nessa hora ele não perceber que você tá ali, ele pode acordar assustado. Então assim, esteja ali um pouquinho, espere uns 5 minutinhos depois que ele esteja dormindo e aí você sai, tá bom? Agora, o que é importante você entender? Essa paciência, essa persistência que você vai fazer no momento de colocá-lo para dormir, e o momento mais importante é a hora de colocar para dormir no início da noite, porque o bebê está mais alerta, ele vai conseguir apreender melhor aquele processo. Se você deixar para começar na madrugada, ele está ali no cérebro límbico, automático, ele não está pronto para entender novos comandos. Mas, uma vez que você começou a fazer isso no início da noite, todas as vezes que ele acordar durante a noite, você vai precisar fazer a mesma coisa. Mas, Ana, corre o risco dele perder o sono? Corre.
corre. E aí o que você vai fazer? Ajudá-lo a encontrar o soninho de novo. Você vai fazer o recurso para trazer sonolência. Você vai ninar, você pode andar pelo quarto com ele ninando, não saia do quarto, né? Que não é legal. Então nine ele bastante, use... Tem uma cadeirinha de balanço? Balança na cadeira. Aí, Ana, mas eu sinto que eu preciso dar o peito. Tem problema? Não. Pode dar o peito de novo, mas não pode deixar ele dormir em nenhum recurso. Seja peito, seja colo, seja cadeira de balanço, seja o que for. O recurso, o conforto é para dar serenidade, é para dar sonolência. E aí você coloca no berço de novo. E você vai fazer esse processo. Gente, é persistência sim. E quanto mais persistente você for, mais você vai ajudar o bebê nesse processo que a gente está querendo construir, né? Então assim, se você começa no início da noite e depois na madrugada você traz para sua cama, eu sempre faço esse alerta. A gente espera que os nossos bebês tenham um comportamento X, seja o comportamento que for. Aí eu sempre faço o seguinte: reflita se você está contribuindo para esse comportamento dele ou não. Você está ajudando ele a agir desse jeito ou não? Porque ele precisa de você, porque o hábito já está lá, minha gente. Ele já dorme no colo. Então assim, você precisa ajudá-lo a construir isso. E eu falo para todo mundo, num primeiro momento, o berço, para ele, tem espinho sim. É um lugar diferente, é um lugar árido, né? Não é aquele lugar que ele está acostumado a dormir. E a gente precisa ajudá-lo nesse processo. Então assim, e não é porque o berço, a gente vai forçar o bebê a um lugar árido. Não, não é isso não, gente, que eu estou dizendo. O bebê adora ter espaço, eles mexem muito, eles gostam de ter liberdade. Ele vai adorar a sua própria caminha. Ele vai dormir melhor ali, certo? Só que é um processo. Se o bebê estava acostumado a dormir na sua cama, grudado no seu corpo, e você quer botar ele no berço, faça isso com carinho, com atenção. Talvez por algumas noites você precise levar o seu colchão para o quarto do bebê e dormir ali do lado do berço. Para ele sentir seu cheiro, para ele sentir sua presença, para ele não sentir que ele simplesmente agora foi colocado num outro lugar. Lembre-se disso, é uma construção. Todas as vezes que a gente escolhe o processo e fala assim, eu vou fazer essa construção, a gente colhe frutos, tá bom? E permita que seu bebê descubra isso. Lembra que eu falei que na hora que você for colocar ele para dormir lá, que você vai permitir que ele se mexa ali naquele berço, que ele, né, que ele entenda o que está acontecendo aquilo antes de você sair catando o bebê? É a mesma coisa na madrugada. Então assim, se o bebê está lá no berço e ele acordou, mas ele está lá resmungando, ele está mexendo de um lado para o outro, ele está balbuciando, mas ele não está chorando, ele não está chamando a sua ajuda, ele não está te pedindo isso. Talvez ele esteja ali, ele perdeu o sono e ele está ali, tranquilo, vendo como que ele vai recuperar. Às vezes o pular em cima do bebê interfere muito mais do que qualquer coisa. Então que a gente saiba entender o timing do bebê, o sinal do bebê. Você pode ter mais absoluta certeza, minha gente, se ele precisar da sua ajuda, ele vai pedir. Tenha certeza disso. E é claro que eu estou falando aqui, gente, a partir de 4 meses, né? Primeiro trimestre, a atenção é maior mesmo. Porque o bebê ainda não sabe direito pedir ajuda. Mas a partir disso, ele já desenvolveu isso, tá? Então, você pode até ir lá para o quarto e fique perto olhando. Caso ele durma num quarto diferente do seu. Fique perto olhando, mas não cate o bebê e traga para o colo e já tira o peito para fora, né? Olha o que o seu bebê está falando. Minha gente, hoje a gente falou tanto, eu sabia que esse papo ia render. Eu vou olhar todos os comentários que vocês trouxeram, porque eu estou sendo avisada aqui que faltam só 2 minutos. Eu vou olhar todos os comentários e vou responder aqui nos stories, depois para vocês, quem não teve resposta aqui, tá bom? E se o tema for mais interessante, mais complexo, a gente faz outra live aqui. Quero agradecer muito a presença de vocês e quero trazer uma notícia importante. Eu estou lançando um produto novo, que é uma consultoria em 10 dias. 10 dias. Mas ela não é para resolver o seu problema. Eu chamo assim, é para tirar a cabeça para fora, para respirar. É do tipo assim, Ana, eu estou num caos tão absoluto aqui que eu não sei nem por onde que eu começo, o que eu faço. Então a gente faz essa consultoria de largada, que aí a gente vai começar com uma consulta de 1 hora, onde a gente vai conversar sobre tudo o que está acontecendo aí na sua casa e por 10 dias eu vou te ajudar nesse processo. De pelo menos assim você botar a cabeça para fora. Falar assim, opa! Entendi o que está acontecendo. Agora eu já sei mais ou menos o que fazer. Quem tiver interesse, me manda uma mensagem ali no direct que a gente conversa sobre isso e eu mando uma proposta para vocês, para a gente conversar e entender como a coisa funciona.
tá bom? Então assim, muito obrigada mais uma vez. Hoje foi tão rico que, olha, ainda tinha até mais algumas coisas para falar. Mas a gente volta a esse tema depois e eu vou responder aqui as perguntas de vocês. Uma excelente semana para todos nós, né? Esmagões nos bebês, beijos para vocês. E ó, lembrem-se disso. O berço é uma construção e que vocês são capazes de fazer. Façam o passo a passo, escutem essa live aqui muitas e muitas vezes para entender o que precisa ser feito e construam esse processo. Que tudo vai acontecer no seu tempo e da forma mais suave possível. Tá bom? Contem comigo. Beijo grande para vocês e até a próxima!